Olá, alunos do quarto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O conteúdo da aula de hoje é poemas concretos. Em continuação, as atividades do livro que vocês têm aí, o livro Ler e Escrever, das páginas 166 até a 169. São os exercícios que vocês farão nesta semana. Vamos entender, então, o que são poemas concretos. Para entender o que é poemas concretos, precisamos voltar um pouquinho lá na história para entender de onde surgiu esse conceito de poemas concretos. Surgiu na década de 50, na época em que o Brasil era governado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek tinha um plano de modernidade, de evolução, que ele chamava de 50 anos em 5. E com isso, ele contratou o arquiteto Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer era um arquiteto moderno que trouxe a arte concreta no Brasil. Como vocês podem ver na imagem logo a seguir, temos algumas das arquiteturas, das obras construídas por Oscar Niemeyer. No governo de Juscelino Kubitschek, o Rio de Janeiro, antes era a capital do Brasil, deixou de ser a capital porque foi construída a cidade de Brasília, no Distrito Federal, que passou a se tornar a capital oficial do nosso país, que é até hoje. Então acompanhe aí na imagem algumas das obras de arquiteturas da arte concreta por Oscar Niemeyer. Temos aí o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada, Supremo Tribunal Federal, a Catedral Metropolitana e o Teatro Nacional. Como vocês podem perceber, as construções, a arquitetura, elas são diferentes das padronizadas. Por quê? Porque a arte concreta tinha como lema o visual, apreciar curvas e o visual. E depois isso foi trazido também para a parte da literatura. Quem trouxe para a literatura foi os irmãos Campos, também chamados de irmãos Campos, que foram os autores Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos. Depois, mais recente, tem o Ferreira Goulart. Mas os irmãos Campos e o Pignatari foram os autores literários que traduziram essa arte concreta para a poesia. Trouxeram isso e foi apresentado no ano de 1956 na Exposição Nacional de Arte Concreta que ocorreu no Museu de Arte Moderna em São Paulo. E esse movimento da poesia concreta, ele surgiu do movimento vanguarda concretista que aconteceu no século XX lá na Europa. Então aconteceu esse movimento na Europa e veio para o Brasil. Tá? Primeiro começou na arte, começou na arquitetura, para depois vir para a literatura, para os poemas. E quais são então as características desse poema? Na arquitetura, vocês já perceberam nessas construções de Oscar Niemeyer, a estrutura delas diferenciada das padronizadas. Isso acontece também na poesia. A poesia, o poema como vocês já aprenderam até hoje, ela é escrita em versos e estrofes, onde cada verso é a linha e o conjunto de versos é a estrofe. A poesia concreta, os poemas concretos, eles fogem desse padrão. Eles têm uma outra características, eles são modificados. Algumas das características estão aqui, ó. Uso da linguagem verbal e não verbal. Ou seja, ele é um poema muito visual. Ele tanto utiliza a palavra, as escritas, as palavras, podem ser palavras ou conjunto de palavras, e não verbal também, porque ele utiliza uma imagem. O poema ele é construído numa outra estrutura, como depois vocês verão algumas imagens aí. Os efeitos gráficos porque o visual dele é diferenciado, não é em versos e estrofes.
Ele tem efeitos sonoros. Um poema, ele vai depender do tema. Se o tema, por exemplo, for chuva, ele pode estar encaixado numa forma de guarda-chuva ou em gotas de chuva. Dependendo do tema central do poema, ele vai ser desenhado, estruturado na forma do assunto do poema. Tá? Então, isso causa também, tem um efeito sonoro, como o CH, LH, os sons de chuva. Então vocês vão perceber uma certa sonoridade também nesse poema, de acordo ao tema dele, ao título. E tem também a parte semântica, que é a parte da estrutura das palavras. Ela não obedece assim uma regra, não está dentro de uma regra. Por ser uma parte artística, por o poema concreto estar muito ligado com a arte, então ele foge um pouco daqueles padrões de estrutura que vocês já estão acostumados. E os aspectos geométricos porque ele tem formas, diferenciadas formas. Tá? Então essas são apenas algumas das características que vocês vão perceber nos poemas concretos. Os autores famosos são os primeiros, que foram os irmãos Campos. Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos, isso na década de 50. Eles foram os primeiros a criarem esses poemas, fizeram até uma revista literária na época, trazendo essa novidade, na literatura. E mais recente nós temos aí o Ferreira Goulart, que é de 1930, que ele faleceu no ano de 2016. Tá? E surgiram outros autores que vocês podem até estar pesquisando, vendo com a professora de vocês, outras poesias. Além da poesia que está no livro, vocês vão ver no Ler e Escrever, um dos poemas concretos do Augusto de Campos, que se chama, o título é Número. Mas tem outros que vocês podem estar vendo. Na imagem a seguir, acompanhe alguns poemas concretos de Augusto de Campos. Observem nesses poemas a estrutura deles, a forma, como essas palavras estão sendo distribuídas. Além destes, tem muitos outros que vocês podem estar pesquisando, certo? Então, na aula de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tirem dúvidas com as professoras nos grupos. Vocês vão fazer os exercícios até a página 169. Um outro ponto importante da poesia concreta é que ela não tem uma única interpretação. A interpretação dela é muito pessoal, vai de acordo à pessoa, à leitura, ao entendimento que a pessoa tem. Então não se preocupem de ter uma interpretação certa ou errada, porque na arte vai muito do lado pessoal, da opinião pessoal de quem está apreciando a obra. A aula de hoje é só e até a próxima. Bons estudos!